uma psicologia da aprovação. Se fôssemos estudar o que faz a diferença e o que faz o sucesso na forma de pensar de um aprovado, aonde estaria? Olá, nós estamos no final do módulo 2, nós estamos exatamente na aula 10, onde a gente vai fechar essa figura do nosso gerenciamento de estado. Um elemento definitivamente seria pessoas que são aprovadas e que têm grandes resultados, elas sabem como gerenciar o seu próprio estado. E o que nós conversamos na última aula diz respeito a os 3 elementos essenciais. Repete comigo, fisiologia, foco e linguagem e significado que você utiliza. Dentro da fisiologia, uma coisa simples, não dá para você sentir-se deprimido enquanto você corre. Enquanto você usa uma fisiologia de um tipo, de uma energia diferente, não dá para sentir outras sensações. Você pode se sentir cansado, mas você não sente sono enquanto você corre, porque você não está produzindo no seu corpo as coisas propícias a isso. E nós vimos uma ferramenta excepcional que diz respeito à hiperventilação. Então, se mexe na cadeira, principalmente se for outro dia. O meu desafio você vai fazer 5 hiperventilações bem fortes agora, junto comigo. Então se prepara, ok? 5 hiperventilações. Mais 2. Ok? Se prepara. Joia! Ao mexer e tomar controle da sua fisiologia, você começa a tomar controle do seu estado. E como é que todo o resto acaba funcionando? Nós falamos sobre o que mais nos impede de entrar em ação. Sabe aquela hora que você pensa, parte de você diz, cara, eu queria estudar até as 2 da manhã, eu queria matar esse final de semana e só estudar. E outra área diz, não sei se vai dar certo. Essa ferramenta que te impede de ir com tudo no seu relacionamento, no seu corpo, na sua preparação para concurso, é o que nós chamamos de o medo. O medo, ele impede que a gente vá com tudo, porque um dos maiores receios que nós, como seres humanos, temos é o receio do fracasso. A gente não quer fracassar, nós não queremos não ter o resultado. Eu quero ter um resultado bom. Então, por isso, até pelo próprio temor do fracasso, o pensamento de vai que eu estudo 200 horas nesse mês e eu não consigo. Eu vou ficar tão frustrado e a história que a gente cria é melhor nem estudar. Vai que eu tento, mas eu não consigo isso. É melhor eu deixar até para trás. Quem já aconteceu de, por exemplo, você se planejar de estudar uma noite, você se planejou de estudar uma noite, você tirou uma noite para estudar e ainda assim você não estudou. Você já fez isso? Claro que você fez isso. Você já fez, por exemplo, se planejou de tirar um final de semana, você disse para o seu namorado, não vou sair, você disse para sua esposa, eu não vou sair esse final de semana porque eu vou estudar. E ainda assim você não estudou? Eu acho que você já fez algo parecido. E cada um de nós já fizemos coisas absurdas. O que nos impede de entrar em ação? São os nossos medos, esses nossos receios. E ao entender o nosso medo, o medo é como se fosse um mensageiro muito afobado. É como se fosse uma tia chata que vem correndo para a gente e diz, faltam só 2 semanas para a sua prova! E te assusta de maneira tal que a sua reação, se faltam só 2 semanas, estuda feito um condenado. Mas a gente acaba fazendo o quê? É melhor não estudar nada. E acaba não executando todo o seu processo, todo o nosso processo de estudo. Esse é a ideia do medo. Só que o medo ele pode se tornar um grande conselheiro se você souber como utilizá-lo. O que nos impede de enfrentar os nossos medos são exatamente as histórias que nós contamos para nós mesmos. Por isso que, ao gerenciar o nosso estado, nós criamos uma história que é propícia ou não para executarmos essa estratégia. E como os elementos do estado são fisiologia, foco e, qual era aquele aqui embaixo? Linguagem e o significado que você utiliza, como é que funciona? Esse diagrama que eu vou colocar para vocês agora é chamado o ciclo do sucesso da aprovação e eu posso entendê-lo também como o ciclo do potencial humano. Muita coisa se explica quando a gente entende esses 4 elementos e como um funciona junto do outro. Eu tive acesso a isso aos 16 anos e quando eu tive 16 anos eu olhei para isso e disse, nossa, para fins de aprendizagem e prova, eu estou resolvido. Isso aqui, se você sacar e entender
toda a entranha disso, você vai dizer, entendi a psicologia da aprovação. Entendi por que a força do hábito ela ocorre dentro de mim. E entendo todos os outros elementos aqui. Faz assim comigo. Se afasta um pouquinho da tela do seu computador, é importante você ter um braço de distância, então às vezes um passinho para trás. Eu quero que você junte suas mãos assim entrelaçadas, ok? Agora você vai fazer o quê? Abre sua mão, você vai fechar a entrelação dos dedos, da forma que você fizer. Você vai fazer isso rápido 3 vezes junto comigo. Então prepara, uma vez, vai, fecha a mão. Mais uma vez, prepara, fecha a mão. Mais uma vez, prepara, fecha a mão. As chances são grandes de que todas as vezes você fechou a mão da mesma forma. Então, se você tem o polegar esquerdo por cima do direito, ou se você fechou pelo polegar direito em cima do esquerdo. Pelo hábito, é como se 100 vezes nós fizéssemos isso, você fizesse da mesma forma. Tenta trocar. Coloca um dedo assim ao contrário e vê que parece que até não encaixa. Os nossos hábitos são comportamentos inconscientes que fazem com que queiramos fazer coisas da mesma forma sempre. E eles vêm quase que desse próprio ciclo, ocorrendo de novo, de novo, de novo. Como é que funciona o ciclo do sucesso na nossa preparação e aprovação ou o ciclo do potencial humano? Tudo começa, desenhe isso aqui na sua apostila, bem rápido. Você vai desenhar 4 quadradinhos com as setinhas. Você viu aqui como é que é? 4 quadrados, um faz uma seta no outro e faz isso. Vai lá, vai lá, vai lá. Beleza. No quadrado superior esquerdo, você vai escrever, se é o ciclo do potencial, é exatamente a palavra potencial. Tudo começa com o nosso potencial. Potencial é o conjunto de conhecimentos, conjunto de memórias, conjunto de capacidades que você tem e já trazem consigo. Seja honesto comigo. Se você realmente quisesse, desde que você nasceu, desde que você era moleque ou moleca, você quisesse realmente ser médico ou médica, você poderia ter sido? Você teria potencial para isso? Possivelmente. Se você realmente quisesse, com toda a sua força, desde criança, você brincasse disso, você poderia ter sido engenheiro? Possivelmente. Quando nós falamos sobre o potencial do ser humano, qual é o tamanho desse potencial? Normalmente a gente diria que ele é grande, enorme, ilimitado. Parece que quanto mais a gente vai atingindo o que nós imaginamos ser a beira do nosso potencial, mais esse potencial aparece. Mas a grande questão não é o potencial. O potencial por si só, ele não é nada. O conhecimento é poder. Não, o conhecimento é poder em potencial. A grande questão não é o potencial que a gente tem. Várias vezes você já pensou em algum colega seu e você diz, essa pessoa tinha tanto potencial para estudar para concurso. O potencial por si só não gera resultado. A grande questão é, o que nós vamos tirar desse potencial, anota aí, e do potencial colocarmos em ação. Ação. Você tem lá o seu potencial para ser aprovado na sua prova de analista judiciário, de técnico administrativo, de procurador, de promotor, de defensor, de qualquer que seja o cargo que você está se preparando. A grande pergunta é, o que efetivamente você está colocando em ação? Porque a qualidade e a quantidade da ação que você implementa, a qualidade é simples, é uma foto. A qualidade e a quantidade da ação que você implementa te gera exatamente, resultado. Anota aí a palavra, resultado. Resultado é o nome do jogo. A experiência humana está em transformar potencial em resultado. Otimizar a ação para colocá-la em resultado. Nosso resultado é fruto da quantidade e qualidade da ação que nós implementamos. Agora, olha só que mecanismo interessante que nós, como seres humanos, criamos. Da interpretação que você dá para um resultado, nós criamos uma crença. Uma crença. O último elemento aqui você vai anotar como uma crença. Estado é o quê? Fisiologia, foco, significado. Do significado que você atrela daquele resultado que você teve, você cria o quê? Uma crença. Essa crença pode ser fortalecedora ou enfraquecedora do seu potencial, dependendo da sua interpretação. Então, a cada vez que você gira esse ciclo e você obtém um resultado, parte de você vai julgar. Isso foi bom ou isso foi ruim?
Valeu a pena ou não? O que isso significa? Se você criar um significado propício e fortalecedor, você fortalece o seu potencial. Se você criar um significado fraco, você enfraquece o seu potencial. Então você fez uma prova e você chegou, de repente não teve o resultado que você queria, não foi aprovado. Teve a redação corrigida talvez e não foi aprovado. Qual é o significado que você dá a isso? Às vezes, o significado pode ser: putz, fiz o meu melhor, mas sempre assim, morrendo na praia. Esse significado é fortalecedor ou enfraquecedor? Às vezes, a sua interpretação pode ser: caramba, tô quase, já tô batendo na trave, tô quase ali dentro. Esse significado é fortalecedor ou enfraquecedor? Nós, como seres humanos, somos máquinas de criação de significado. Tudo acontece e nós entramos na cabeça e fazemos essas perguntas. O que isso significa e o que eu devo fazer a respeito? O que significa, o que eu devo fazer a respeito? Lá, quando eu estava me formando no segundo grau, eu lembro que eu tive um colega que, ele assim que encerrou o segundo grau, ele entrou para a faculdade de Direito, ele fez uma faculdade de Direito particular, famosa em Brasília, porque ele queria ter o horário organizado para ele já estudar. Ele dizia, desde que ele entrou na faculdade, que ele queria ser juiz. Ele tinha potencial, se formou no segundo grau numa escola legal, entrou na faculdade que ele queria, no curso que ele queria, fazendo direito, numa particular, naquela que ele queria, havia o potencial. O primeiro concurso da vida dele, o primeiro concurso que ele fez assim que ele se formou, foi exatamente o para a magistratura do DF, anos e anos e anos atrás. Imagina comigo, primeiro concurso na vida de um concurseiro, magistratura. Ele foi aprovado ou resultado? Ele estudou lá o tempo dele. Você imagina que ele foi aprovado ou reprovado? Reprovado. Primeiro concurso da vida, foi reprovado. Qual foi a crença que ele gerou desse resultado? Caramba, realmente isso é areia demais para o meu caminhão. Isso é muito além do que eu estava imaginando. São anos e anos de preparação e eu não dou conta disso agora. Essa crença, ela é fortalecedora ou enfraquecedora do potencial? Definitivamente você já percebeu. Enfraquecedora do potencial. Ele pensou em fazer outro concurso para a área judiciária, um concurso de analista, mas isso já estava como se fosse acho que foi um analista ou da AGU, mas enfim, o próprio potencial ele foi retido. Ele até agiu mais, mas com receio, já com esse medo. E ele rodou de novo o ciclo. Do potencial, qualidade e quantidade de colocar em ação, resultado, ele foi reprovado de novo no segundo concurso. Qual foi a crença que ele elaborou disso? Ele fez mais 2 concursos para a área judiciária. Qual foi a crença que ele elaborou? Concurso para a área judiciária é demais para mim. Eu não consigo competir com os meus colegas doutores, é demais para mim. Vou fazer concurso para ampla concorrência, porque tem mais vaga. Essa crença é demais para mim, eu não consigo competir com os meus pares. Fortalece ou enfraquece o potencial? Certamente enfraquece. Lá foi ele tentar concursos para nível superior, para ampla concorrência. Potencial enfraquecido, qualidade e quantidade de ação, resultado, mais 2 reprovações. Crença, qual foi a interpretação desse resultado? Concurso para nível superior é demais para mim. Eu acho que a minha solução vai ser fazer concurso para nível médio. Essa crença é uma crença fortalecedora ou enfraquecedora do potencial? Nossa, definitivamente enfraquecedora. E não à toa, continuou e foi reprovação. Ele conseguiu num desses concursos que tinham várias e várias vagas, tipo milhares de vagas, ele conseguiu uma aprovação para o Banco do Brasil. E lá dentro ele vai seguir carreira definitivamente, mas quando a gente pensa em termos de concurso, ele estava mirando no topo do que existe e foi diminuindo o potencial até passar no que dava para ele passar. O uso desse ciclo e nos tornarmos mestres da nossa própria psicologia da aprovação significa nos tornarmos mestres dos significados que nós temos. Esse ciclo, ele pode ser um ciclo vicioso que cada vez que a coisa roda,
o nosso potencial vai diminuindo. Mas, se a gente assumir o controle, nós podemos transformar um ciclo vicioso em talvez um ciclo vitorioso. De modo que cada vez que rode esse ciclo, o nosso potencial ele aumenta. Existem dois elementos nesse ciclo que você tem um certo controle, que você pode influenciar. Se você hoje, por decisão, quiser mudar, tem dois elementos aqui que você pode mudar. Quais são eles? Certamente, você percebe. O potencial não dá para mudar por escolha, o resultado não dá para mudar, o resultado é fruto. Mas eu posso mexer com as minhas ações e mexer com as minhas crenças. E isso eu percebi que foi uma sacada muito grande. O produto da interpretação dos meus resultados gera uma crença que fortalece ou não. O que vai caber a mim como concurseiro? Cada resultado que eu tiver, eu tenho que trazer e puxar o melhor significado possível. O melhor significado possível. Na preparação para concurso, normalmente, qual é o momento que a gente deixa para celebrar? Por óbvio, no momento da aprovação. Imagina um time de futebol, por exemplo. O meu time ou o seu time. O meu time é parecido com o seu. Não, não é parecido com o seu. Mas o seu time, imagina um time de futebol que ele só comemorasse, só celebrasse, só trouxesse um significado poderoso quando ele fosse campeão. Quando que esse time iria vencer? Nunca! Nunca! É necessário que cada performance, cada resultado seja comemorado e seja celebrado. Cada passe bem feito, o jogador ele celebra. Cada gol é celebrado como se o mundo terminasse amanhã, como se não houvesse um amanhã. Se a gente fosse assistir um jogo de vôlei, a cada ponto feito, pá! Celebração. A cada ponto perdido, celebração também. Então, cada vez que existe uma performance, é um significado mais forte e mais forte. O que acontece normalmente no concurso, essa aqui é uma barra de performance. Então eu tenho a performance, não tirei nem a nota mínima, tirei a nota mínima, mas fui ruim demais, tirei uma nota boa, mas não tive a redação corrigida, tive a redação corrigida, mas fiquei lá na rabeira, tive a redação corrigida, mas fiquei na praia, fui aprovado. Para cada um desses, o concurseiro ele atribui um nível de significado. Normalmente, esse nível de significado, ele fica sendo como se fosse o quê? Quando a gente imagina na tela. Atingir esse resultado aqui, significado não valeu nada, não aprendi nada, foi uma perda de tempo. Atingir um resultado melhor, tirei a nota mínima pela primeira vez. Ah, meu Deus, será que eu nunca vou passar? Consegui ter a redação corrigida, não valeu de nada. É praticamente impossível a gente ter um gráfico que faça isso. Não vale nada, não vale nada, não vale nada, e a gente consiga um aumento de significado grande, um aumento de performance contínuo, rápido desse instante, para dizer, agora eu fui aprovado, agora sim a coisa fez a diferença, agora sim valeu a pena. Não, é muito raro que isso aconteça. O que é necessário e o que é importante aqui? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Beleza. Pronto. O que é necessário? É importante... Opa, volta. Valeu. É necessário que, continuamente, eu vá aumentando o significado que eu vou atrelando a uma experiência proporcionalmente à performance. Se você tirou, por exemplo, a nota mínima, não é porque você tirou a nota mínima que você vai comemorar, fazer um churrasco. Eu tirei a nota mínima no concurso. Não, mas se você teve um avanço, esse avanço vai ter que ser celebrado. Esse avanço tem que ser um significado. Foi melhor que ontem. Eu estou um passo mais perto da minha aprovação. Você teve a redação corrigida? Cara, tem que ser celebrado muito. Eu sei que no momento você vai chorar, você vai deixar a coisa... Putz, eu fiquei tão perto, mas junto da frustração, a frustração ela mostra exatamente o quão perto você está. A frustração é a emoção que vem logo antes da vitória. Desde que você atribua um significado forte. E talvez o significado mais forte que a gente possa atribuir a qualquer instante é de uma experiência, qualquer que seja ela, de uma aula como essa, qualquer que seja ela, de uma prova, qualquer que seja ela, você entrar na sua cabeça e dizer, cara, isso daqui foi fera.
foi fera isso aqui, ou aquela outra palavra com F. Qualquer que seja o momento para você maximizar a crença e o seu potencial, continuamente você criaria nessa cabeça essa habilidade de criar um significado forte. A sessão de estudo hoje foi fera. A sessão de estudo foi fera. A aula hoje foi fera. O meu grupo de exercício foi fera. Mas eu errei tudo, mas foi fera. Eu aprendi pra caramba, eu aprendo mais com os erros do que com o acerto. Fazendo essa forma de consistência mental, a sua cabeça vai virar como se fossem as suas mãos. 100 vezes você fizer isso, mesmo de olho fechado, vai sair do mesmo jeito. Se você condiciona a sua própria mente a criar esse significado, foi fera, foi fera, foi fera, continuamente você vai criando o nível de energia necessário para a sua aprovação. Nós começamos a conversar dentro desse módulo sobre a pequena diferença que você poderia fazer. Os pequenos 5 graus, 10 graus, 15 graus que começariam a te colocar num rumo diferente. Num Titanic, por exemplo, cada vez que você traça um significado que foi fera, é como se você empurrasse o acelerador. E você vai criando mais momento, e mais resultado, e mais entusiasmo. Se te falta motivação para o estudo, você não vai acordar um dia e a fada madrinha vai aparecer. Toma motivação, plim! Não vai acontecer isso. Mas dia após dia, com pequenos hábitos, com pequenos rituais de celebração e de força, de reconhecimento do avanço que você teve. Você leu hoje 50 páginas? Meu irmão, tu leu 50 páginas, caracas! Força isso. E esse fica sendo o ponto final da psicologia da aprovação. O que nós conversamos nesse segundo módulo diz respeito a o que é que eu estou fazendo de errado. E por que eu não estou tendo o resultado que eu quero? Por que você não está tendo? Por que os seus amigos não estão tendo? 3 são os elementos onde a coisa está pegando. Os motivos não estão adequados, o plano não está adequado, a capacidade não está adequada. Se eu melhorar minha capacidade, melhorar o meu plano, melhorar o meu motivo, eu tenho como trabalhar com isso aqui e gerar mais resultado para mim, para você e para todos nós. A partir disso, nós começamos a aprender o que não fazer. E nós falamos sobre os 6 erros do concurseiro tradicional. Vamos revisar ele? Fala comigo. O primeiro erro, eu mostrei aquelas 3 esferas também, a gente marcou um X, nós falamos. O primeiro erro é se envolver no processo de concurso pelos motivos errados. E o que você vai fazer diferente? Você vai dizer, de hoje em diante, eu não mais estudo para concurso, eu estudo para me tornar um profissional fera nesse assunto, que vai ter estudo, que vai juntar a prática e que vai gerar resultado nessa área. Junto disso, eu vou me tornar uma pessoa fiel, montar o meu eixo comum, ter o meu grupo de 5 a 8 disciplinas, dos quais eu quero tê-las dominadas antes mesmo do meu concurso, antes mesmo do meu edital sair e aparecer. Eu vou assumir a responsabilidade pela minha preparação. E ao assumir a responsabilidade pela minha preparação, eu sou o responsável pelo meu estado. Eu sou o responsável por gerenciar a forma que eu me sinto. Se eu estou me sentindo para baixo, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Eu preciso mexer na minha fisiologia, na minha respiração. Por exemplo, uma coisa bem simples. Se você está com sono, sono é um estado. E é um estado que a sua fisiologia, seu coração estava batendo a 75, aí a 73, 68, 60... E, naturalmente, você faz o sono, você não apenas sente o sono, mas é um fruto da sua fisiologia. Se você levantar, se você correr, se fizer seu coração disparar até 150, você pode ficar cansado, você pode ter outro estado, mas o sono, ele passa. Nossas emoções, nós fazemos elas. Se a gente largar de acreditar nos mitos da aprovação, nos mitos de aprendizagem e efetivamente assumirmos a responsabilidade, nós começamos a trilhar o nosso caminho. Ao assumir essa responsabilidade, nós começamos a mensurar nossas atividades e nossos resultados. Você vai conseguir dizer com uma precisão, por exemplo, nos últimos 27 dias, eu estudei 216 horas, eu avancei em 113 itens no meu edital, os quais eu consegui revisar já 2 vezes cada um desses itens, enquanto a matéria que já era antiga, eu já consegui revisar 4 vezes cada um dos pontos.
Nas minhas estatísticas, eu tirei 78% na última prova em forma de simulado que eu fiz, que é o suficiente para eu estar dentro das vagas nessa próxima que eu tiver. Você vai ter um nível bem mais profundo, de modo que, como parte do seu estudo, você constantemente esteja focando em encontrar melhorias naquelas 6 forças do estratégia de aprovação. Melhorar o meu planejamento, meu estudo, meu estado, minha aprendizagem, minha memória, minha habilidade de resolução de exercícios. E se a gente esquecesse disso tudo e tivesse um ponto para levar para a nossa preparação, para a nossa vida gerencie o teu estado. O que mais determina a qualidade da tua preparação é o estado que você sente. Se você pegar uma pessoa que você admira e percebê-la estudando, você vai ver ou é a confiança, ou é a serenidade, ou é uma certeza muito grande. É uma autoconfiança suficiente para juntar com uma das primeiras coisas que a gente falou. Em todo momento, no processo da sua caminhada, entre não estou aprovado e estou aprovado, em algum momento você vai encontrar esse ponto. O ponto aonde a ambição vai aparecer. A ambição de você vir a se tornar o seu melhor ser. E para que isso aconteça, dia após dia, consistentemente, você vai fazer com que a sua máquina de criação de significado fique ainda melhor. Ok? Mexe seu corpo, inspira forte, dá uma esticada grande. Eu falei coisa para dedéu. Isso aqui entrou no seu inconsciente dessa forma, fez um uou. Você pode voltar isso aqui e pegar cada ponto. A partir da próxima aula, a gente vai ter vários assuntos. Nós vamos trabalhar com o seu edital de uma forma que você nunca antes viu. E a gente vai avançando em cada elemento da aprendizagem. Algumas sessões vão ser sessões de treino. Então, por exemplo, você vai colocar play, eu vou dizer bem-vindo à sessão de treino e prática do assunto tal, pegue um livro, você vai começar e faça isso. E a gente vai avançando em cada um dos elementos. Algumas serão sessões de insights e terão muitas sessões com um dever de casa. A sua parte ativa aqui vai ser muito grande, porque agora a gente vai começar a encontrar ainda mais o que especificamente eu tenho que fazer. A gente conversou, o que eu tenho que deixar de fazer, como que eu tenho que pensar, e agora que eu estou livre disso, o que eu tenho que fazer. E é isso que te espera no módulo 3 do Estratégia de Aprovação. Parabéns por ter chegado até aqui, esse é o encerramento do segundo módulo e nós nos vemos amanhã ou em alguns instantes no módulo 3. Até lá!